Bacana, nessa aula a gente vai falar sobre o diagrama de componentes. Para que serve um diagrama de componentes? Serve para você estruturar um sistema, os módulos de um sistema, os pedacinhos de um sistema. E esse diagrama, basicamente o que ele tem é componente, tá? Que é esse carinha aqui, e você dá um nome para o componente. E aí ele tem esses conectores aqui, que é o que provê a interface e o cara que recebe a interface. Ou seja, esse cara aqui é utilizado por esse cara aqui, ok? Fora isso, a gente poderia ter aqui dentro quadradinhos, tá? Como esse aqui mesmo que a gente tem aqui fora, né? Um quadradinho aqui dentro, dizendo que é tipo uma subcamada, uma parte interna daquele pacote, tá? Eu usava bastante isso para representar as camadas internas de um carinha como esse daqui. Quando não tinha MDL, né? Quando não existia MDL, eu usava muito isso. Eu fazia um componente, né? Grandão, e dentro dele eu colocava caixinhas mesmo, ou subcomponentes, componentes menores, um dentro do outro, tá? Para indicar as camadas, ou então quadradinhos mesmo, para indicar essas camadinhas, softwares, tecnologias, toolkits, tudo que eu colocava dentro de um componente com uma dependência, eu colocava dentro dele. Diagrama muito simples mesmo. Aqui a gente tem um exemplo que está bem bacana, né? A gente está simulando o uso de DDD, ó. Eu tenho tipo uma DLL de produtos, ou um pacote NPM de produtos, não importa. Uma DLL de clientes, uma DLL de pedido, uma DLL de segurança, tá bom? Aí essa DLL, né, aí fica mais legal ainda para o componente falar que é uma DLL mesmo, ela tem uma interface, que ela expõe uma interface que é utilizada pelo nosso core, que é uma camada maior. O que o core faz? O core ele vai, na verdade, orquestrar o uso dessas classes de domínio, né? Ele vai orquestrar isso. Uma hora ele vai bater em segurança para ver se a segurança está ok, uma hora ele vai pegar a informação do cliente depois para fazer um pedido e vai mandar para o pedido, né? Para fazer um pedido de um cliente ele tem que pegar um produto, de repente vai ter um outro carinha aqui que vai ser estoque. Então o core orquestra todas essas chamadas aí a esses caras. E os caras que eu não vou usar no meu sistema, eu não coloco no diagrama de componentes, né? As DLLs que não fazem parte, eu não coloco. Aí aqui nesse exemplo, eu tenho uma camada de service, seria tipo uma camada de web services mesmo, um core de web services, que consome a nossa grande DLL core aqui, né? Que faz uso de todos esses caras aqui, tá bom? Então é uma sequência de uso aqui, né? Eu tenho um microserviço ou um macroserviço, né? Um grande serviço aqui, que faz uso da camada core, uma grande DLL, que tem essas outras dependências para ela funcionar. Ok? E aí a gente tem duas camadinhas aqui, a de mobile, né? Um front-end, um componente de front, e um componente web, o website. Ambos consomem essa camada de serviço. Quando você usa um diagrama como esse? Quando você quiser explicar como funciona a estrutura de um sistema. De repente, quando você quiser explicar como que você vai escalar um sistema, tá bom? Um carinha desse daqui poderia ser, por exemplo, um container. Hoje em dia é possível você falar, eu tenho um container aqui, e esse container, dentro dele, eu tenho, de repente, um core. Esse cara poderia estar lá dentro, né? Como eu falei, esse caixinha poderia ser grande e esse poderia estar lá dentro, tá bom? Você pode colocar uma caixinha dentro da outra, ficando mais ou menos como o MDL. É possível fazer isso também. Eu usava muito desse jeito, tá bom? Para ilustrar. Quando não tinha MDL, realmente era a minha escolha de ilustrar a arquitetura, era desse jeito. Eu usava um diagrama de componentes e colocava os carinhas um dentro do outro. E quando tinha um componente falando com o outro, aí eu usava esses carinhas aqui, tá bom? Esses conectores aqui, que são os conectores corretos, né? De interface, de prover interface, de consumir interface. Existem outros conectores? Sim, existem. Você pode ter o traçadinho, tá? Uma linhazinha assim traçada, indicando que tem uma comunicação entre um elemento e outro, tá? Você pode usar até composição, pode usar herança aqui para indicar, né, um nível um pouquinho mais baixo, se você quiser dizer que esse componente, na verdade, é ali, sei lá, um pacote, né, ou uma classe mesmo. Pode, é possível, não tem problema fazer isso. Mas o foco dele maior é grandes componentes, divisão entre camadas físicas e lógicas, tá? Lógica normalmente a gente coloca aqui dentro, né, como eu falei, e física normalmente a gente usa esse conector para indicar de prover interface e consumir interface. Tá bom? Então, como eu falei, diagrama extremamente simples, bem útil. Eu ultimamente utilizo mais os de MDL do que esse, mas é um diagrama que vale bastante a pena, muita gente conhece e talvez você precise dele. Bacana? Então, até a próxima aula.